Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a saudosa rivalidade brasileira entre Tupi e Tupinambás no charmoso clássico Tutu entre o Baeta, agora eu falei certo, né, e o Galo Carijó, lá do interior de Minas Gerais, né, mais precisamente Juiz de Fora. Se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que retorna agora com um capítulo europeu e que, como já deu pra vocês perceberem, né, seguindo aí na linha de homenagens ao Maradona, falando mais especificamente do futebol italiano. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 20 mil inscritos, que falta pouco e, mano, tamo chegando. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, de novidade quase todo dia. E, mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto e também segue a gente no perfil novo do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre o embate entre os considerados mais populares clubes fora do norte da Itália, tida como o coração do futebol no país, com um deles sendo da capital italiana e o outro lá da parte sul. Clubes esses que também tiveram períodos de dominância no cálcio, com destaque para a década de 1980, onde enquanto um teve o rei Paulo Roberto Falcão, o outro ficou com o deus Diego Armando Maradona, possuindo também torcidas pra lá de fanáticas, além de grandes resultados dentro de campo, alguns tabus e, é claro, muita história. Trata-se do grande Derby del Sole, o grande duelo entre uma equipe da capital e outra do sul italiano, Roma e Nápoles, respectivamente. E seguindo na semana de homenagens a Diego Armando Maradona, que nos deixou no último dia 25 de novembro, onde eu fiz até um mini documentário especial contando a história desse que é um dos maiores personagens da história desse esporte da bola nos pés, maior nome argentino do futebol, e que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. Eu decidi trazer pra cá um novo clássico italiano, agora saindo daquele grupo dos 3 maiores do país, situados no norte italiano, tido como o coração do esporte da bola nos pés lá no cálcio, que é justamente onde fica Milão e Turim. Só que na Itália, acima de qualquer outro país com tradição futebolística, todos os confrontos entre rivais mobilizam torcida, jogadores e imprensa de uma forma colossal. E até por isso todas as rivalidades possuem nomes. Se aqui no Brasil apenas os grandes confrontos possuem alcunhas específicas, né, como Grenal, Fla-Flu, Choque Rei, Clássico dos Milhões e por aí vai, na Terra da Bota quase todo confronto local recebe um título digno de poesia. E a versão mais aceita para a origem da palavra derby, né, em referência a essas partidas, vem lá de 1778, fruto da iniciativa de Edward Smith Stanley, o conde de Derby, que decidiu organizar uma corrida de cavalos em Londres. E dada a popularidade dessa edição inaugural, outras vieram e fizeram sucesso também. E aí, como consequência, o próprio evento passou a ser chamado de Derby. E aí, o espírito competitivo das corridas logo foi transferido para outros esportes, como o futebol. E em pouco tempo, imprensa e torcida lá na Itália já estavam chamando de Derby todo jogo de grande rivalidade envolvendo duas equipes de uma mesma cidade ou região. Mas afinal, qual a diferença entre clássico e derby? Em tese nenhuma, no campeonato italiano e no mundo do futebol em geral. Tudo porque as palavras significam a mesma coisa, um jogo de grande destaque. Mas na teoria, ao menos na Itália, clássico é um jogo importante entre duas equipes importantes. Já o derby é a partida entre dois rivais locais independente do tamanho ou do grau de relevância das duas equipes. Como é o caso do duelo de hoje, chamado de Derby del Sole, ou Derby do Sol em português, que coloca frente a frente dois clubes quase que centenários, mas com muita história, e que lutam desde sempre pelo posto de quarto maior, atrás, né, do trio Milan, Inter e Juventus. Onde de um lado nós temos a Sociedade Esportiva Calcio Napoli, né, os Azuris, que vieram no dia 1º de agosto de 1926, e de outro a Associação Esportiva Roma, ou os Giallorossi, que vieram um pouquinho depois, no dia 7 de junho de 1927, com o primeiro derby acontecendo um ano depois na extinta Copa Cone, um torneio italiano que servia meio como consolação para as equipes que tinham ficado de fora da fase final do campeonato italiano, mas que durou apenas 2 temporadas, 27 e 28. E terminou com vitória, ou melhor, goleada da Roma, que venceu por 4-1. E foi o próprio clube da capital italiana que dominou esse início de rivalidade, até quase que o início dos anos 60, incluindo nesse meio tempo um título nacional em 1942 e também a maior goleada desse clássico, um 8-0 no dia 29 de março de 1959. Foi quando o clube de Nápoles começou a conquistar os seus primeiros
primeiros títulos na Elite, como a Copa Itália de 61-62, eliminando a Roma nas quartas de final, vencendo por 1-0. Curiosamente, nesse período a Roma também foi campeã nacional dessa mesma Copa em duas oportunidades, em 64 e 69, devolvendo essa eliminação nas quartas de final de 65, agora fazendo 2-1, também fora de casa, mas vendo o Napoli voltar a dominar tudo a partir da década de 70, primeiro conquistando mais uma Copa Itália, empatando toda essa disputa em 2-2, e depois emendando a maior sequência invicta da história desse derby, na elite italiana entre 1975 e 1982, com 8 vitórias e 6 empates num total de 14 partidas. Um pouco antes disso, o Napoli já havia conseguido uma boa sequência com 4 vitórias e 2 empates, sofrendo uma derrota em 75, que impediu essas duas sequências se juntarem, né? Período esse que também viu dois dos maiores nomes de cada um em ação. Do lado vermelho, Paulo Roberto Falcão, que saiu do Inter de Porto Alegre em 1980 e fez história na capital italiana, sendo fundamental na conquista do bicampeonato nacional, né, na Série A do campeonato italiano, que não vinha desde a década de 1940, justamente quando recebeu a alcunha de Rei de Roma lá na temporada 82-83, além também de marcar presença em 3 conquistas de Copas Nacionais. E do lado azul, Diego Armando Maradona, que estava no Barcelona e chegou ao sul italiano em 1984, virando um verdadeiro deus para os napolitanos, conquistando 5 títulos de suma importância para a história do Clube Azul. Os únicos 2 escudetos do Clube Azzurri, né, em 1987 e 1990, uma nova Copa Itália diminuindo a diferença para Roma, uma Supercopa da Itália e a única taça internacional do Napoli, a Copa UEFA, atual Liga Europa, em 1989, igualando os giallorossi, que já haviam sido campeões da antiga Taça das Cidades com Feiras, lá na década de 60, sendo ela a grande precursora da Liga Europa, mas com o brasileiro levando a melhor no único duelo entre eles, na temporada 84-85, que terminou com vitória da Roma fora de casa por 2-1 e com gol de Falcão. Ela, deviato da Marino alla mezz'ora, riaccende gli animi, esaspera i tifosi che contestano Marchesi civilmente, come hanno poi contestato Bergamo. Maradona, no entanto, passou a brilhar no futebol italiano e também no clássico diante da Roma, justamente depois que o rei da capital deixou o clube romanista. Primeiro dando a vitória ao Napoli fora de casa por 1-0 em 87. Con naturalezza un calibrato lancio di Giordano. I 15.000 napoletani della Curva Nord fanno esplodere il loro entusiasmo con compostezza. Anche questo è un segno di maturità. E acabando com uma grande sequência vermelha nessa rivalidade, com 8 partidas de invencibilidade, sendo 6 vitórias, com direito a 2 goleadas nesse meio do caminho por 5 gols e 2 empates, e depois chegando a marcar 2 vezes de pênalti no triunfo por 3-1, agora dentro de casa, já em 1990. Là, essayer d'influencer un peu Maradona. Et Maradona de l'autre côté, quand même, sur Massimo Crippa. Maradona peut anticiper comme pour le premier penalty, mais de prendre un avantage certainement décisif dans cette rencontre. Sendo que, curiosamente, nessas 2 temporadas, o Napoli acabou sendo o grande campeão italiano, com a resposta romanista vindo logo na temporada seguinte, nas oitavas de final do torneio de mata-mata nacional que mais recebeu eles, né, a Copa Itália, agora em 91-92, vencendo em casa por 1-0 e até perdendo o duelo de volta por 3-2, mas avançando justamente pelo gol marcado longe de seus domínios. E repetindo a dose uma temporada depois, agora na fase seguinte, as quartas de final, mas sobre esse duelo eu vou falar melhor já já. Com isso fica até meio óbvio dizer que foi a Roma quem dominou a década de 90, né? Que até tinha se iniciado com o Napoli levando os títulos nacionais ainda com Maradona, mas logo depois viu o lado vermelho se sobressair, mesmo sem conquistar muitos títulos. Só uma Copa Itália em 91 mesmo, antes dessas classificações sobre o lado azul. Só que voltando a dominar as coisas no clássico, ainda mais nas goleadas, fazendo agora a segunda maior dessa história, metendo nada menos que 6-2, com direito a um hat-trick de Abel Balbo. Poi Totti per Balbo che mette dentro, ma è stato em duelo válido pelo campeonato italiano de 97-98. in questa circostanza Petrucci. Poi ancora Balbo, tenuto in posizione regolare, non ha problemi a spiazzare il piatto destro. Bella questa immagine della... ajudando e muito no rebaixamento napolitano, que terminou na lanterninha da competição, voltando à elite apenas no início da década seguinte, na temporada 2000-2001, e logo tomando mais uma goleada clássica no campeonato italiano, agora por nada menos que 3-0, justamente no ano da última conquista italiana da Roma. Veramente di poter affondare con grande facilità Cafu, Battistuta, palla in rete, non segnava dal 10 dicembre, abbastanza significativa questa esultanza di Re Leone.
Ancora una volta Cafu puntuale nel cross. Que justamente passou à frente do Napoli com o tricampeonato. Com o clube azul ainda atravessando uma grave crise dentro e fora de campo, chegando até a cair para a Série C do futebol italiano em 2004, após ter sua falência declarada. Foi quando o produtor de filmes Aurelio De Laurentiis refundou o clube com o nome de Napoli Soccer, para que uma das cidades mais apaixonadas por futebol no mundo não ficasse sem um representante, onde com média superior a muitos clubes na elite, chegando a meter 51 mil torcedores em um jogo na Série C, o Napoli não conseguiu o acesso. Para piorar, reencontrou a Roma na Copa Nacional, novamente na fase oitava de final e perdendo as duas partidas sem muito o que fazer. L'ultimo tocco che forse è stato di Aquilani, che infatti esulta al San Paolo, la Roma in vantaggio in casa. Por 3-0 na ida e 2-1 na volta. Solo per citare due dei giocatori più rappresentativi, la Roma sta facendo il risultato. Ora Okaka rimane in piedi in area, si gira, palla dentro e colpisce anche in Coppa Italia appena entrato Okaka, che soddisfazione! Conquistando o tão esperado acesso à Série B somente na temporada 2006-2007, onde disputou a competição na companhia de outros dois clubes tradicionais na Itália. A Juventus, rebaixada devido ao escândalo de armação de resultados, conhecido como Calciopoli, e o Genoa, que subiu juntamente do Napoli, não dando sopa pro azar e enfim retornando à elite como vice-campeão quase uma década depois do rebaixamento em 2001. E foi bem depois disso que as coisas começaram a mudar na história dessa rivalidade. Isso porque a Roma não foi mais campeã depois da taça da Copa Itália de 2008, enquanto o Napoli voltou com tudo à elite, de certa forma dominando a rivalidade ao longo da última década, dando o tão esperado troco na Copa Nacional, sendo que agora foi nas semis, mas que sobre isso eu também vou falar melhor daqui a pouco, e também voltando a faturar taças, né, como as Copas de 2012, 2014 e 2020, além da Supercopa Italiana de 2014, e isso sem falar nas goleadas. Signe toma carreira Lorenzo, gol! Gol! Como a mais recente no jogo em homenagem a Maradona, disputado no último domingo, 29 de novembro. El más que tira el rebote, Mertens, gol! Gol! Quando o Clube Azul fez 4-0 e chegou à sexta colocação na Série A com 1 ponto e um jogo a menos que o rival vermelho. Então antes de encerrar, vamos dar aquela pequena recapitulada. O histórico clássico entre dois clubes pra lá de tradicionais, que possui essa grande rivalidade, muito por conta da briga pelo posto de quarto maior do país, atrás, né, de Juventus, Milan e Inter, começou com a Roma dominando, depois viu o Napoli igualar um pouco as coisas, viveu seu auge na década de 80 com títulos e confrontos marcantes, aí voltou a ver os Giallorossi dominando a década de 90 e a primeira década dos anos 2000, mas que atualmente vê o Napoli mostrando mais força. E é justamente por conta disso que agora eu quero saber de você. Qual dos dois clubes é maior ou pelo menos possui mais relevância no futebol italiano? Roma ou Napoli? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos de vantagem. É Giallorossi, que começa vencendo na Série A, né, o campeonato italiano com 3-2 e amplia isso na Copa da Itália com 9-6. Além, é claro, no empate na Supercopa Nacional com 2-2. Isso sem falar na igualdade por 1-1 na Série B e na vitória do Napoli por 1-0 na Série C. Além de uma nova igualdade no âmbito internacional, com a Roma vencendo a Taça das Cidades com Feiras, precursora da Taça UEFA, competição que o Napoli venceu depois em 89. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem continua com as mesmas cores. Isso porque no total são 167 partidas entre eles, com 51 vitórias do Napoli, 63 vitórias da Roma, além de 53 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar 2 embates em competições de mata-mata, aqueles jogos decisivos, sendo ambos válidos pela Copa Itália, justamente nas vezes em que eles chegaram, né, de forma conjunta, mais longe na história da competição. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje foi da gente voltar no tempo de leve, lá para a temporada 1992-1993, pro grande duelo válido pelas quartas de final da Copa Itália, no reencontro de velhos conhecidos dessa competição, que curiosamente é dominada pela Roma nesse clássico,
com nada menos que 6 classificações sobre o clube azul até então, e com a chance de faturar a sua 8ª Copa Nacional na ocasião, podendo criar certa dinastia no país, já que vinha da conquista em 90-91, quando encerrou um tabu que já durava quase uma década, enquanto o Napoli ainda trabalhava para tentar suprir a falta do Maradona e voltar a conquistar alguma taça. E aí, lá nas quartas de final, após o Zero insistir em permanecer no placar na casa napolitana, a Roma conseguiu largar na frente em seu estádio. E c'è il gol di Carnevale, ancora lui, gol di Andrea Carnevale, palla pennellata al 10° minuto da parte di Mihajlovic e l'incornata prepotente di Andrea Carnevale. Primeiro com Andrea Carnevale aos 10 minutos e depois com Thomas Hassler já no meio do segundo tempo. 26 minuti e 41 secondi, batte Thomas Hassler e la palla termina in rete. Incredibile, scivolando, penso che abbia cambiato addirittura l'angolo di tiro ed ha ingannato clamorosamente. Na sequência, a equipe da capital encarou outro gigante do futebol italiano, batendo o Milan por 2-1 no placar agregado, e foi medir forças com o Torino, que tinha acabado de eliminar a maior rival Juventus, e que logo abriu vantagem na finalíssima, fazendo nada menos que 3-0 no primeiro duelo. Depois a Roma reagiu e fez 5-2 na volta, mas acabou ficando com o vice por conta do gol qualificado, aquele justamente marcado fora de casa, sendo esse o último título de elite por parte do clube granata. Bom, o troco napolitano veio numa época de um novo domínio no futebol italiano, uma década depois desse confronto que eu acabei de falar. Agora, bem na fase semifinal da temporada 2013-2014, o mais longe que esse duelo já chegou de forma conjunta, na história da Copa Itália, com o Napoli faturando a sua 4ª taça na história da competição 2 temporadas antes, 2011-2012, e chegando para essa com certo favoritismo, enquanto a Roma atravessava mais um período sem grandes conquistas, desde a taça dessa mesma Copa lá em 2007-2008, com a dupla já entrando nas 8ª de final dessa edição, onde enquanto os azuis passaram por Atalanta e Lazio, os vermelhos eliminaram Sampdoria e Juventus, batendo de frente na penúltima fase do torneio, o mais longe que esse duelo já chegou na Copa Itália, onde viu a Roma até vencer a ida por 3-2 em um duelo muito equilibrado, mas depois tomar um verdadeiro passeio napolitano, que não deixou o rival ver a cor da bola, vencendo por 3-0, com gol de Callejon no primeiro tempo, e depois Higuaín e Jorginho matando o duelo em 5 minutos da etapa final. Na grande decisão, o Napoli encarou a equipe da Fiorentina, que havia eliminado Chievo, Siena e Udinese e era de certa forma uma zebra. E o grande campeão foi definido em um duelo único disputado justamente na casa da Roma, o Estádio Olímpico, que viu a equipe azul vencer por 3-1 e faturar o Penta. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Tô suando aqui que tá muito calor essa semana em São Paulo, mas enfim, mais um capítulo interessante pra vocês, de certa forma, uma série de homenagens pro Maradona, que nos deixou, infelizmente, no último dia 25 de novembro. Por falar nisso, eu também deixei nos cards aqui em cima um mini documentário que eu fiz especial contando a história do craque argentino que defendeu o Napoli lá na década de 80. Mas enfim, como é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo pra vocês deixarem aqui, sugestão de tema não só pra essa série das rivalidades tudo mais, que tem capítulo nacional, internacional, como foi o caso de hoje, e também entre seleções, e também para as outras séries do canal. O Futebol em Crise, que não teve nesse mês, vai ter só na primeira semana lá de janeiro e tal, volta com tudo e vocês vão dando dica, e também as outras quartas do mês, que terão a partir de agora até o fim do ano, das curiosidades da bola. Então é isso, é nóis, tamo junto. Pra ter um contatinho mais direto, é só seguir a gente no perfil novo do Instagram, ou curtir a página lá no Facebook também, deixar aqui nos comentários que eu tô lendo todos. É nóis, tamo junto, quem puder, fica em casa, que a primeira onda tá voltando com tudo, e é nóis, tamo junto e se inscreve no canal.